momento de conhecermos alguns dos mitos relativamente à água da torneira. Os portugueses bebem mais água engarrafada, mas pretende-se alterar um pouco isto. Pelo menos uma campanha da Indaqua é nesse sentido. E é disso que vamos falar com a engenheira Sandra Lima, da Indaqua. Bem-vinda, Sandra, ao Porto Live Verão. Muito boa tarde, queria agradecer este convite e dar-nos esta oportunidade de realmente desfazermos este mito. Nós somos muito tradicionais no que diz respeito à água engarrafada. Eu acho que já é quase um problema cultural, não é? Exatamente, mas isto também tem a ver com factos históricos. De facto, a qualidade da água e o controle de qualidade da água evoluiu muito. Vamos pensar, por exemplo, em 97 praticamente a água era só 50% é que era controlada, não se faziam grandes análises e entretanto com as diretivas europeias houve um controle muito mais apertado. Neste momento todas as entidades gestoras têm um plano de controle de qualidade da água muito rigoroso e nós temos que cumprir esse plano. Em janeiro de 2000 de cada ano nós começamos a implementar esse plano e toda a água é controlada. Existem controles muito apertados. Acho que as pessoas já começam a ter essa percepção, porque ouve-se muito nos meios de comunicação social, os testes que são feitos e tal, portanto as pessoas já acreditam que se dizem que a nossa água que sai da torneira tem qualidade, tem qualidade. Tem qualidade, isso não há a menor dúvida. Existe, às vezes, o mito do sabor da água dita da companhia. Diz-se que a água sabe a cloro, que as pessoas acham que é mais confortável, inclusivamente, beber a água engarrafada. Só que se as pessoas olhassem, se calhar, a questão do custo da água, iriam perceber que se calhar que não é uma mais-valia tão grande. Vamos pensar, €1 custa 1 metro cúbico de água da companhia, €1 nós pagamos por 5 litros de água. Só aqui existe uma diferença muito grande em termos de preço. E em termos de qualidade de água, se nós formos ver um rótulo, por exemplo, de uma garrafa de água, nós vamos ver que se calhar a análise tem 1 ano, tem 2 anos, não quer dizer que a água não seja boa, mas não é tão controlada como a água da companhia. Se nós formos ao site de qualquer entidade gestora, não só da Indaqua Matosinhos, como da Indaqua Feira, qualquer concessionária, nós vemos que a água tem análises em tempo real e isto dá-nos uma segurança. E relativamente ao mito do sabor da água a cloro, nós temos que pensar assim, o cloro são os nossos soldadinhos que nos garantem a boa qualidade da água, em termos bacteriológicos. É isto que nós temos que ter sempre em conta e devemos ter esta segurança. E depois, felizmente, hoje em dia também existem tecnologias de fim de linha que, para quem não se sente confortável a beber água com o sabor a cloro, pode colocar um tratamento de fim de linha na sua banca. Não precisa de ir para tecnologias muito elaboradas, uma coisa simples, que lhes vai ficar muito mais barato e lhes vai garantir a qualidade de água 100% segura. Que eu acho que é isto. Em casa do meu pai, eu falo do que sei, tem uma segunda torneira, não sei se na banca há uma segunda torneira mais fininha, onde nós normalmente bebemos a água daí. E o meu pai sempre bebeu água engarrafada e já houve esta evolução, mas foi aos poucos. Exatamente, ou seja, tem um tratamento de fim de linha precisamente para garantir este conforto. Sim. Mas mesmo assim ele continua a beber água engarrafada. Não, a segunda torneira, não é? Exatamente, que é precisamente por sentir o conforto de não saber do sabor a cloro. Há pessoas que não gostam, por exemplo, a mim não me faz confusão nenhuma. Estou habituada, sinto-me confortável e sinto-me segura a beber essa água. E essa é a principal reclamação quando, por exemplo, com certeza que fazem aqueles estudos, mas afinal de contas bebe água engarrafada da torneira. Bebo da engarrafada porque o da torneira tem sabor a cloro. É a principal? É a única reclamação que existe. É a única, tem associado ao sabor. Porque de facto em termos de garantia de segurança as pessoas têm-na e eu sinto isso na rua, todos os dias estou abordada na rua pelos consumidores a dizerem que mas a água sabe a cloro, sabe muito a cloro. De facto isso acontece, mas as pessoas têm que perceber, isso não é um problema de má qualidade de água, isso é uma segurança que nós temos na água, é isto que nós temos que perceber. E agora, no que diz respeito à questão do sabor, isso é facilmente resolvido com o filtro de carvão ativado, que é a tal segunda torneirinha que estava a falar. Mais fina, não é? Exatamente, é mais fininha, precisamente por causa do caudal.
que lhe tira o sabor a cloro e que lhe dá esse conforto de beber uma água que sabe melhor. Estas questões são muito importantes. Eu acho que isto aqui, o psicológico também entra muito em ação, não é? É só o psicológico que está a entrar em ação. É só o psicológico que está a entrar em ação. Aquilo que é atípico, porque tem a ver com esta contextualização histórica que nós estamos a falar. Quer dizer, há 15 anos atrás, se calhar, nem tínhamos os concelhos todos cobertos com água. Não é o caso de Matosinhos, mas há muitas zonas do interior que isso não acontecia. Claro. Sandra, mas já que estamos a falar numa altura de férias e estamos na praia, eu acho que as pessoas aqui do Norte sentem muita diferença quando vão até ao Sul, porque a água, eu estava há pouco a referir que até quando lavamos o cabelo parece que não fica igual. Já se pode também beber a água da torneira no Sul, onde claramente se dizia que havia mais calcário, não era? Exatamente. No Sul as águas são mais mineralizadas e têm um pH mais alto. Hoje em dia isso já não se coloca tanto de facto no Sul, porque já temos captações superficiais, e as captações superficiais são águas mais suaves, usando assim um termo não tão técnico, são mais suaves e mais simpáticas ao sabor. E também à questão da lavagem de cabelo que estávamos a falar há pouco, porque de facto um pH mais alto e uma água mais mineralizada, de facto nós sentimos diferenças, especialmente nós mulheres, na questão do cabelo sentimos essa diferença. Mas não quer dizer que a água seja má. É diferente, mas não é má. Já se pode beber perfeitamente água no Algarve, do exemplo que me estava a falar há pouco. Pode perfeitamente beber essa água, é uma água perfeitamente segura. Por acaso, ontem no Porto Live tivemos a oportunidade de falar, porque temos uma rubrica da DECO em que falamos algumas dicas de poupança, falamos na alimentação e falámos neste ponto, que as pessoas hoje em dia já fazem uma gestão orçamental muito maior e que muitas vezes deixam, uma das coisas que deixam é a água engarrafada em prol da água da torneira. Acaba por ser bom também para que as pessoas se habituem, tem de ser, e as pessoas começam a habituar e depois já não sentem aquela grande diferença. Exatamente, porque foi exatamente aquela questão que falámos há pouco. O custo da água engarrafada é muito elevado. E depois vamos pensar também na perspectiva ambientalista. Nós temos que pensar que nós, ao comprar uma garrafa de água, nós estamos a produzir um resíduo. Claro. Isto também é muito importante nós pensarmos, e cada vez mais nós temos que ter esta perspectiva ecológica na gestão do nosso dia-a-dia. E agora, no que diz respeito à água engarrafada, para além dela ser mais cara, deixa esta pegada ecológica da produção do resíduo da garrafa. Portanto, temos aqui uma boa oportunidade para mudarmos um pouco os nossos hábitos, e se temos tanta certeza de que a água que sai das nossas torneiras é água com qualidade, por que não começar a bebê-la? Tem que se começar a beber por uma questão de segurança, porque a água que está a ser fornecida na rede pública é uma água segura, porque se não for segura, por isso simplesmente as entidades competentes vão-nos fechar o abastecimento. Porque nós temos que pensar como é que o processo funciona. Se eu mando uma água a analisar daquele plano que eu estava a falar, o laboratório automaticamente informa, não somos nós que informamos, é o laboratório informa as entidades competentes de que nós estamos em incumprimento. Portanto, não há margem de erros. Não há margem de erros, não há margem para sequer nós aldrabarmos resultados. Claro. Sandra, e como é que os telespectadores têm acesso a estes resultados e, por exemplo, vivem em determinado local, querem ter a certeza que a água desse local é água com qualidade, como é que podem fazer? Vão ao site, neste caso da Indaco Matosinhos, vão lá e as análises estão lá todas publicadas. Portanto, não há hipótese. Mais fácil é impossível. Sandra, nós já sabemos que os portugueses, de uma forma geral, preferem a água engarrafada. Exatamente. Mas vamos confirmar isso porque a nossa equipa esteve na rua a perguntar aos portugueses o que é que eles preferem beber e porquê. Sandra, muito obrigada. Aproveito para me despedir de si. Vamos então confirmar se os portugueses preferem a água engarrafada ou a água da torneira. Água da garrafa versus água da torneira. Já lá vai o tempo em que só se bebia água del cano, mas também já não é regra que só a de plástico é que é boa. Em que ficamos? Não, água engarrafada. Porquê? Antes porque tenho medo de beber as outras águas. Acha que a água da torneira não tem não é segura, não tem qualidade suficiente? Não. Pelo menos nas nossas zonas, porque abriram muitos poços e então as águas estão mais contaminadas e gosto mais da água da garrafa. Engarrafada. Porquê? Porque tenho mais medo, tem mais gosto na torneira,
Bom, nós estamos em França também. E para menina gosto mais engarrafado. Não confia na água da torneira ainda? Não. Não, aqui nós não temos muitas pessoas a pedirem-nos copos de água. Ocasionalmente, com um café ou isso, pedem-nos copos de água. Normalmente aqui pedem uma garrafa de água com gás ou sem gás. Normalmente é o que vendemos mais. Para a maioria, há hábitos, como comprar água, que nem a crise obriga a mudar. Mas, como em tudo na vida, há exceções. A água da torneira, ultimamente. Porquê? Porque acho que tem qualidade minimamente aceitável e face aos preços que a água engarrafada tem atingido, acho que não se justifica. Comprar água engarrafada, por exemplo, a garrafão de 5 litros está com um preço muito alto, acho que já não se justifica. A qualidade da água da torneira, neste caso do Porto, é bastante aceitável. Confia? Sim. Confia? Sim. Uma paga-se, outra não, isso é certo, mas para já o bolso dos portugueses parece continuar a ter dinheiro para gastar com aquele que é o bem essencial mais importante de todos.